além de ser uma pessoa não grata, ou seja, ela não é bem-vinda, o Lula também é um ladrão. Falo isso aqui com toda boa tranquilidade. Se quiser me colocar na cadeia por chamar o Lula de ladrão, vai ter que colocar eu e mais metade do Brasil. Acho até que estava sob efeito de uma boa cachaça, porque para falar tanta besteira quanto esse cidadão fala, a gente não consegue imaginar outra coisa. Não é possível que um presidente de uma república tenha essa coragem de dizer as barbáries que foi dita. Mas não se preocupe, Brasil, não se preocupe, meus amigos, o impeachment de Lula está próximo e terá nesta casa mais uma vez a esquerda sendo retirada do poder através da votação neste plenário. Espere por esse dia e os senhores irão chorar. Impeachment do descondenado ex-presidiário comunista, anão diplomático Lula já! E olha só, pessoal, deputados quebram tudo e partem para cima de Lula ali na Câmara dos Deputados. Vejam só, pessoal, o pronunciamento forte desses deputados, pois agora, pessoal, estão todos querendo ali o impeachment de Lula. As assinaturas estão aumentando e está correndo mais rápido até mesmo do que na época da ex-presidenta Dilma. Você vai ver aqui o que falou Nicolas Ferreira, um pronunciamento forte que está viralizando na internet, pessoal. E ainda mais 2 deputados federais que colocaram aqui situações complicadas para Lula. E parece, pessoal, que Lula não para de falar coisas ali que estão afetando e confrontando o governo ali de Israel. Você vai ver isso aqui, nós vamos mostrar. O clima está tenso ali em Brasília e nós não podemos ficar calados. Eu quero te pedir, pessoal, que compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, compartilhe no grupo de Facebook, dá um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal. Vamos agora, pessoal, à fala de Nicolas Ferreira e também mais 2 deputados que colocaram aqui situações complicadas de Lula. O impeachment pode estar próximo, pessoal. Confira agora esse pronunciamento e nós voltamos em seguida. Ai, que saudade, né, senhores? Quando a nossa preocupação diplomática era quando o Bolsonaro chamava a mulher de Macron de feia. E olha que ele não estava nem mentindo. É impressionante como nós ficamos aqui sendo chamados, senhores, de genocida por 4 anos. Nós fomos chamados durante 4 anos de nazistas. E agora nós temos um presidente da República ignóbil, inescrupuloso, sabe, mentecapto, que simplesmente compara o que Israel está fazendo, né, ali na face de Gaza com o que Hitler fez com o povo judeu. Olha a inversão que nós chegamos. De fato, é impressionante que o Estado de Israel está contrário às declarações do Lula, o chanceler de Israel repudiou as falas do Lula, Estados Unidos repudiou as falas do Lula, os países, os Emirados Árabes, né, rejeitaram a fala do Lula. Somente quem apoiou e elogiou a fala do Lula foi o grupo terrorista Hamas. Grupo terrorista Hamas, senhores, que não é terrorismo igual eles querem plantar, que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro, não. É terrorismo de verdade, é decapitação de crianças, é matar grávidas. O Hamas, ele estupra mulheres simplesmente porque eles são judeus. Mataram inclusive brasileiros naquela festa rave. Agora, se nem no momento onde um grupo terrorista está te elogiando, você consegue dar um passo atrás e dizer: opa, falhei, opa, errei. Isso demonstra que isso não é um erro. Isso é um ato intencional. É um ato intencional deste governo. E olha, talvez você não possa nem gostar de mim, gostar da direita, gostar do Bolsonaro, mas eu vou ser bem sincero para os senhores: se algum deputado hoje aqui do PT conseguir fazer uma ginástica mental de tal tamanho, onde ele consiga justificar essa fala do Lula, meus parabéns. Você vai ganhar um atestado de desonestidade intelectual. Porque afinal de contas, pessoas comuns, sem antecedente criminal, sem ter cometido absolutamente nenhum crime, para ser condenado a 18, 17, 16 anos de cadeia, estão na cadeia e sendo taxados de terroristas. Agora, o grupo terrorista Hamas, através do Telegram,
E olha só que loucura, né? O Terça Livre não tem Telegram aqui no Brasil, mas o grupo terrorista Hamas tem. Simplesmente coloca ali uma nota de agradecimento ao presidente Lula. Que vergonha internacional! Que vergonha internacional! De fato, o chefe do PT, ele demonstra bem claro qual é a face da esquerda. Acuse-os do que você é, xingue-os do que você faz. Exatamente isso. Eu tenho hoje, hoje é um dos dias que eu mais tenho vergonha aqui nesse parlamento. E simplesmente, mais uma vez aqui eu repito, de que a saída para o Lula deveria ser se desculpar, mas pelo contrário, dobraram a aposta e denunciaram Israel no tribunal de Haia. Olha que loucura! Isso não é uma coisa de uma pessoa em sã consciência, não. Então, ou seja, o Lula não é somente um velho senil, não. Ele é uma pessoa, sabe por quê? Porque mau caratismo e pessoas de mau caráter também envelhecem. Tenho pena do Lula e além de ser uma pessoa, né, não grata, né? De ser uma pessoa não grata, é isso mesmo? Além de ser uma pessoa não grata, ou seja, ela não é bem-vinda, o Lula também é um ladrão. Falo isso aqui com toda boa tranquilidade, porque a Polícia Federal pediu para abrir um inquérito contra mim, deputado Bilinski, ao STF, porque eu chamei o Lula de ladrão na ONU. Quando ele conseguir excluir a sentença dele condenatória, aí nós de fato vamos conversar. Caso contrário, se quiser me colocar na cadeia por chamar o Lula de ladrão, vai ter que colocar eu e mais metade do Brasil. E quero informar o nobre parlamentar que me antecedeu que o moleque boca suja tem 1,5 milhão de votos e não tem um crime de corrupção, nunca se desviou dos caminhos, enquanto o presidente da república dele não passa de uma pessoa que cometeu crimes e agora crimes contra a nossa nação, colocando o Brasil em uma situação ridícula perante ao mundo, e não é somente perante a Israel, perante ao mundo. Um homem que deveria ter cuidado com suas palavras conseguiu criar uma situação inóspita. Bom, uma coisa é certa, no Brasil ele não consegue andar, agora ele não vai andar em Israel. Qual será o próximo país? Espero que os Estados Unidos, daqui a pouco uma parte da Europa, e assim nós vamos seguindo. O que aconteceu com o povo de Israel através da boca suja de Luiz Inácio Lula da Silva, um descondenado, foi o maior crime contra um povo que sofreu mais de 6 milhões de vidas ceifadas através de um terrorista, de um criminoso, de um bandido chamado Hitler. Agora, vir a este parlamento querer falar sobre ações que Luiz Inácio Lula da Silva faz pelo Brasil, vamos voltar ao tempo e lembrar, deputados, que até o momento, presente momento, o que chegou no Brasil foi endividamento. O que chegou no Brasil foi desolação dentro da nossa economia. E muitos aqui deveriam ter a coragem de, neste momento tão sensível da história do mundo, ser complacente com os nossos irmãos em Israel. Israel, que não é qualquer país, é o berço do Evangelho. Israel, que não é qualquer país, é o berço daquilo que se prospera: Deus, pátria, família e liberdade. Um país que vem lutando contra uma célula terrorista, um país que vem lutando não somente contra o Hamas, mas contra tantos vizinhos que são inimigos dos mesmos. E nós termos um representante que não tem a capacidade de se colocar no seu lugar, acho até que estava sob efeito de uma boa cachaça. Porque para falar tanta besteira quanto esse cidadão fala, a gente não consegue imaginar outra coisa. Não é possível que um presidente de uma república tenha essa coragem de dizer as barbáries que foi dita. Mas não se preocupe, Brasil, não se preocupe, meus amigos, o impeachment de Lula está próximo e terá nesta casa mais uma vez a esquerda sendo retirada do poder através da votação neste plenário. Espere por esse dia e os senhores irão chorar. Impeachment do descondenado, ex-presidiário, comunista, anão diplomático Lula já! É o que nós pedimos há pouco no Salão Verde. O impeachment de Dilma, 124 assinaturas. Passaremos de 130 assinaturas, porque é vergonha que nós, patriotas brasileiros, estamos passando por uma insanidade desse destemperado
que não sabe governar sequer um hospital lá no Hamas, está nos colocando nessa situação dificílima. Ele não tem noção do que é o Holocausto. A sua cultura é só de entregar bocas e tetas para lá e para cá. Como a bandeira de Israel, para nós bolsonaristas, é um orgulho, sempre usamos como referência Israel pelo seu progresso, por um povo pacífico, vários prêmios Nobéis. Aí, quem cultiva o ódio, quem é da vingança, quer de qualquer maneira denegrir a imagem de Israel. Só que pegou o jogo errado. Sabe o que é isso? Dizer que Israel e Hamas equipara-se ao Holocausto. E o pior de tudo, que o anão diplomático incendiou mais ainda, quando ele diz, e constantemente, o nosso anão diplomático diz o seguinte: Israel mata crianças e mulheres. Israel mata crianças e mulheres. Engano! Quem mata crianças e mulheres é o Hamas, colocando crianças e mulheres como escudo humano, baseado na covardia do Hamas. O Hamas que se equipara ao Estado Islâmico, para quem não sabe. O que nós, patriotas, nós brasileiros, que não aguentamos mais de tanta vergonha, já termos no comando do país um ex-presidiário, um descondenado, um comunista que se orgulha de ser comunista e há poucos dias quase chorou de emoção por nomear um comunista para o STF. Estamos vivendo a divina decadência da política aqui no Brasil e passando vergonha como nunca por causa desse anão diplomata. Mas nós vamos empichar. Já temos aí mais de 30 assinaturas que teremos num recorde. E o Brasil unido, domingo agora, vocês verão a maior manifestação pacífica desse país, dando apoio a Bolsonaro, toda a sua família, numa perseguição implacável. Até hoje, me diga você de esquerda, uma prova zero. Vocês são mitômanos, mentem compulsivamente e acreditam na própria mentira. Mas nós, patriotas, vamos resgatar esse Brasil. Grato ao presidente. O Brasil não voltou e o amor não venceu. Diziam que o Brasil envergonhava, que o governo anterior envergonhava o país lá fora, e quem tem reiteradamente envergonhado o Brasil lá fora é o atual presidente Lula. Primeiro, disse que ia resolver o acordo Mercosul, União Europeia, com Macron, saiu de lá e o próprio Macron descascou a visita do presidente Lula, dizendo que não tem o menor interesse e que os argumentos de Lula são irrelevantes. Depois, se arvorou como árbitro da disputa entre a Ucrânia e a Rússia, dizendo que ia tomar uma cervejinha com os dois líderes, Zelensky e Putin, e nenhum dos dois deu a mínima bola, ainda passou vergonha internacionalmente. Agora, essa série de declarações e atitudes vexatórias com relação ao Brasil, com Israel, nosso histórico parceiro, não se trata aqui de atacar ou não atacar, ou criticar, até poderia criticar eventualmente a intensidade da resposta, isso faz parte, mas não esse tipo de comentário. Não é digno de um presidente da República ter esse tipo de comentário, emitir opiniões como essas. A sociedade brasileira não lhe outorgou esta autonomia. Os deputados e senadores não concordam com esse tipo de atitude. Ela talvez seja consequência de algo que vem ficando cada vez mais claro. O presidente Lula não quer governar. Talvez esteja mais interessado em viajar o mundo com a primeira-dama, fazer agendas sem conteúdo, visitar lugares como um interesse turístico e praticamente nenhuma agenda concreta para o país. Mostra claramente o desinteresse do presidente da República nos assuntos da nação. E total interesse, por outro lado, nos assuntos que são da sua conveniência pessoal e do primeiro casal da República.
Senhoras e senhores deputados, esse tipo de situação precisa parar. A oposição hoje apresentou um pedido de impeachment, na verdade, será apresentado amanhã, notícia crime foi apresentada hoje, e reunirá praticamente um número recorde de assinaturas para esse pedido de impeachment. A sociedade brasileira quer a cessação desse tipo de atitude por parte do presidente Lula e, creio eu, os ministros mais equilibrados do governo, assim como a sua base parlamentar, deveriam, por obrigação e lealdade ao próprio presidente que apoiam, aconselhá-lo a mudar de rota. Dizem que as atuais opiniões vêm do ministro Celso Amorim, mas não importa. Quem as emite e quem a elas deve responder é o presidente Lula. Eu vi também deputados do PT dizendo que o que nós estamos fazendo é uma cortina de fumaça. Se essa cortina de fumaça, se é uma cortina de fumaça, é uma cortina de fumaça que o mundo inteiro está fazendo, porque o mundo inteiro está atônito, o mundo inteiro está assustado com o nível desse presidente que vem desgovernando o nosso país. Uma fala que não só é um crime de responsabilidade, é um crime comum porque foi xenofobia, um ataque xenófobo, de racismo, e é um crime contra a humanidade. Querer dizer que a reação legítima de Israel, porque Israel, no dia 7 de outubro, sofreu um ataque que só pode ser comparado ao nazismo, ao que fizeram com os judeus na época do nazismo. Foram milhares de pessoas mortas num ataque surpresa por aqueles terroristas que eles tantos defendem, o Hamas. Mulheres estupradas, crianças decapitadas. Eu me pergunto se essas pessoas vivem realmente a realidade. Assistiram esses vídeos que nós aqui vimos, todos assustados, vídeos repugnantes, tratando aquelas pessoas como se fossem bichos. Aliás, nem animais são tratados daquela forma. E aí Israel, numa reação legítima, faz a sua legítima defesa para defender o seu território, defender o seu povo, e eles têm a disfarçatez, a cara de pau, de tentar passar a mão na cabeça dos terroristas e ainda tentam inverter a lógica, dizer que quem está cometendo o genocídio é o Estado de Israel, porque na verdade o que eles são não são só antissionistas, são antissemitas. São pessoas que defendem tudo aquilo que está sendo feito contra o Estado de Israel, porque por eles, de Israel e o povo judeu, já deveria ter sido dizimado. E aí Lula faz uma fala desastrosa como aquela, provocando a maior crise diplomática do nosso país, e ele não tem a coragem de fazer uma meia-culpa, ele não tem a coragem de dizer que ele errou. Pelo contrário, é incentivado pelos seus ministros, como Celso Amorim, a manter sua posição, e ele dobra a aposta. Ele vai para o Tribunal Penal de Haia para denunciar Israel por genocídio. O Brasil está acostumado a ser desmoralizado por Lula no exterior. O Brasil está tão acostumado com todas as suas falas criminosas, desastrosas, que perdemos o assombro. Mas dessa vez Lula foi longe demais. Como disse o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, ele cruzou a linha vermelha. Dizer que a reação legítima de Israel contra o terrorismo provocado pelo Hamas se compara ao nazismo, ao que aquele povo sofreu, é diminuir a dor dos 100 milhões de mortos, aliás, das famílias dos 6 milhões de mortos. É por isso que agora nós estamos encampando esse impeachment, que já é o que tem o recorde de assinaturas da história da Câmara dos Deputados.
o pedido de impeachment feito pela deputada Carla Zambelli, que tem 125 assinaturas. 125 assinaturas. E que é um recorde. E que é uma resposta do parlamento. É uma resposta do Congresso Nacional, como um poder, como instituição, e deveria ter a resposta de todas as instituições do nosso país. Mas a melhor resposta vai acontecer quando o presidente Arthur Lira tiver o bom senso e der seguimento a esse processo de impeachment, porque é inaceitável que esse bêbado esteja desgovernando o nosso país dessa forma, porque o que ele vem fazendo com a nossa economia, o que ele vem fazendo com todas as questões que nós já estamos acostumados, tudo isso nós estamos enfrentando aqui como oposição. Mas cometer esse crime de responsabilidade, crime contra a humanidade, isso não pode sair impune. Por isso, peço aqui que possamos fazer coro e pedir que o presidente Arthur Lira dê prosseguimento nesse processo de impeachment contra esse criminoso que se chama Luiz Persona não grata da Silva. Obrigado, impeachment já! Pois é, pessoal, você viu aí a fala dos deputados e realmente, pessoal, parece que existe alguém por trás que está orquestrando isso. Não dá para entender como que o chefe de Estado de um país do tamanho do Brasil vai falar uma asneira dessa e depois, apesar do senador ontem, Rodrigo Pacheco, exigir ali um retratamento de Lula, ele falou ali, fez um pronunciamento forte dizendo que Lula tem que se retratar, mas parece que a esquerda não está a fim de se retratar. E, inclusive, durante essa sessão ali na Câmara dos Deputados, alguns deputados petistas de esquerda, PSOL, PCdoB, falaram que Lula estava certo e colocaram ali a sua posição a favor de Lula. Vejam que absurdo, pessoal. Mas alguns estão dizendo que esse pronunciamento de Lula foi algo planejado pela esquerda internacional para realmente mandar um recado ali para o governo de Israel. Ou seja, será que tem alguma coisa a ver com Xi Jinping ali da China, com o Putin da Rússia, que estão querendo alfinetar o governo israelense e arrumaram ali uma marionete, alguém, para poder passar o recado para ele? Não sei. Vamos ver cenas aí dos próximos capítulos, mas o clima ficou tenso ali em Brasília e o número de assinaturas, pessoal, já passam de 100 para iniciar um processo de impeachment. Aí vai ficar na mão do Lira. Ele que tem que fazer a abertura do inquérito ali, do processo, e depois, sendo aprovado na Câmara, vai para o Senado, para o senhor Rodrigo Pacheco, que ontem, finalmente, deu uma dura ali no Lula, falando que ele tem que se retratar, que o que ele fez não está certo e que isso é uma vergonha para o povo brasileiro. Vamos aguardar cenas aí dos próximos capítulos. Se inscreva nesse canal, dá um like e tamo junto.